Carlo Ancelotti anunciou a primeira lista de convocados como treinador da seleção brasileira. Ontem a gente mostrou aqui alguns nomes que poderiam entrar nessa lista. Você lembra disso, Vene? A gente vai conferir a lista final agora. O Flávio Vinic estava lá e acompanhou tudo. Fala, Flavinho! Do novo presidente da CBF, Samir Chaud, eleito domingo, Carlo Ancelotti ganhou a camisa do Brasil com o número 26, referência à Copa do Mundo do ano que vem. Na entrevista foi direto. Espero ser campeão do mundo. Claro, não tenho dúvida o que esperam de mim, falou Ancelotti. De lo que se esperam de mim. Luiz Felipe Scolari, técnico do Penta, entregou pessoalmente mais um presente ao Mister, como vem sendo chamado o novo treinador do Brasil. Desejamos nós o melhor possível. Ancelotti disse que depois de 40 anos no futebol, não sabe qual a estratégia que permite ganhar as partidas, mas acredita que os sistemas dependem dos jogadores que você tem. Essa é a minha primeira convocação. E um por um, Ancelotti foi fazendo a primeira convocação. Os goleiros, Alisson, Bento e Hugo Souza. Os defensores, Alexandro Ribeiro, uma das novidades, Beraldo, Carlos Augusto, Danilo, Léo Ortiz, Marquinhos, Wanderson e Wesley. Os meio-campistas, Andréas Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Ederson e Gerson. E a volta de Casemiro. Os atacantes, Antony, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. O melhor do mundo, aliás, Ancelotti conhece muito bem. Disse que espera o melhor de Vini Júnior também na seleção, porque é um trabalhador e lutador fantástico. Neymar, ainda sem ritmo de jogo, ficou de fora. O treinador disse que ligou para o atacante para explicar por que ele estaria de fora e disse que o santista concordou. Todo mundo sabe que Neymar é um jogador muito importante. Sempre foi, sempre será e contamos com ele, disse Ancelotti. A seleção se apresenta no dia 2 de junho e vai treinar no CT do Corinthians, em São Paulo, antes dos jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Até lá, Ancelotti quer conhecer melhor o Brasil. Nunca fui ao Corcovado. Algum dia quero ir e também aproveitar esse país. E que sirva de inspiração ao Mister. Muito bem, Ancelotti. Ô, Vene Casagrande, todo mundo sabe, vamos olhar a arte dos convocados aqui. Todo mundo sabe, Vene, como que ele tem uma facilidade de lidar com jogadores brasileiros que passaram em sua carreira, né? Todo mundo fala muito isso, Vene. E ele consegue potencializar vários. Inclusive, o Vinícius Júnior, para quem ainda não assistiu, eu posso falar Netflix, né? Posso? Pode. Já falei. Pode. Lá na Netflix tem o Baila Vini, enfim, o Vinícius Júnior agradece muito ao Ancelotti pela evolução dele na finalização. E que era um grande problema do Vinícius Júnior quando ele começou aqui no Flamengo. Que ele, como atacante, ele precisava muito evoluir nesse quesito. E ele evoluiu graças ao Ancelotti. O Kaká, por exemplo, viveu um dos melhores momentos, se não o melhor momento da carreira dele no Milan, com o Ancelotti. Então é um treinador que consegue potencializar demais os jogadores, não só os jogadores brasileiros, mas outros de outras nacionalidades também. Para mim, uma baita contratação. Para ser sincero, Fernandinho, eu gostei demais da apresentação dele. Ele demonstrou ali saber, ter conhecimento da grandeza que é comandar a seleção brasileira. A gente fala muito da grandeza do treinador, mas o treinador ele precisa ter noção também da grandeza que é ter a oportunidade de assumir a seleção brasileira, que é a maior campeã em Copa do Mundo. Então, é uma responsabilidade muito grande, ele deixou isso claro. E outro ponto da entrevista que eu gostei também, que inclusive o Flavinho mencionou no VT dele, é quando ele diz que ele não tem um esquema fixo, que ele se adapta com aquilo que ele tem de opção. Tanto é que eu já falei aqui, não se assuste, torcedor brasileiro, se ele em alguma partida começar com 3 zagueiros, que ele entende que possa começar assim, comandando a seleção brasileira. Então, de maneira geral, óbvio, a gente sempre vai ter aqui algumas críticas em relação à convocação, mas a convocação, em geral, achei ok. Eu não levaria, por exemplo, o Andrei Santos, embora seja um baita jogador. Quem você levaria no lugar? Mas eu acho que tem outros jogadores na frente deles. Por exemplo,
o André do Wolverhampton, o João Gomes também do Wolverhampton, que fizeram uma grande temporada, estão jogando muita bola lá no futebol inglês. O Hugo Souza, muita gente questiona o Hugo Souza, eu até compreendo, mas eu questiono muito mais o Bento, por exemplo. E eu converso com pessoas que acompanham o futebol árabe e todo mundo fala que o Bento não está indo bem no futebol árabe. Estamos falando do futebol árabe, que é muito abaixo do futebol brasileiro, e o Hugo Souza está fazendo grandes partidas com a camisa do Corinthians. Eu acho que a questão dos goleiros foi a mais polêmica nessa convocação. Você concorda, Vene? Que as pessoas mais comentaram? Sim. O Bento e o Hugo Souza também. Vi muita gente falando da só uma convocação justificativa, dele. Confesso, não sei se alguém já disse isso, mas só para trazer aqui, o Ederson, por exemplo, ele está com uma pubalgia. Por isso que ele não foi chamado. Então ele está com um problema físico. Eu entendo não chamar o Ederson, mas... Repito, muita gente questiona e critica a convocação do Hugo Souza, mas eu critico muito mais a convocação do Bento, se for para criticar um goleiro, porque eu acho que o Bento, além de estar vivendo um momento ruim na carreira, ele está vivendo um momento ruim na carreira jogando no futebol árabe, que a disputa nem é do mesmo nível do futebol brasileiro. E eu tô recebendo uma notícia aqui. O John, ele não tá com um problema de pubalgia. E o Rossi é argentino? É. Que loucura, hein, Vene? Eu tenho que puxar a sardinha pro meu John, E o Léo né? Jardim? E o Léo Jardim, Vene? Ele não tá com goleiro, problema assim, também. é uma A gente posição tá que a bem. gente é muito bem servido. A gente tá bem. Vene, como estão os desfalques do Flamengo pra partida de amanhã? Amanhã você que faz a prova da autoescola. Hoje Mas sou é só amanhã, Fernandinha. Contra o Deportivo Tátira, Vene. A questão de desfalque, aí a gente ainda vai saber. Eu perguntei pra uma pessoa do Flamengo, essa pessoa falou: Vene, os jogadores nem chegaram aqui ao CT, como é que você quer saber disso agora? Eu falei, meu programa começa 1h da tarde, pô. Eu preciso buscar saber. Mas vamos lá, existe uma expectativa muito grande em relação ao Vinha. Até ontem, ele estava relacionado. Hoje, nesse treino, se ele não citar nada, espero que ele não cita nada, a ideia é que ele seja relacionado e, para mim, é uma notícia maravilhosa. Quanto tempo, hein, Vene? Desde o dia 11 de agosto, Fernandinha, que ele não entra em campo. Quase no meu aniversário. E confesso para você que eu esperava um tempo até maior na ausência dele, e ele está voltando, digamos, antes do tempo, tal como aconteceu com o Pedro, mas não avançaram nem o processo, pelo contrário. Isso é graças ao trabalho do departamento médico e graças também ao trabalho do jogador, que desempenhou muito bem o papel dele como um jogador lesionado, tratando em 3 períodos. Então é por isso que ele está de volta aí. E fica a dúvida do Gerson, se o Gerson será relacionado, embora ele não tenha tido nada grave, mas ele está com uma inflamação no joelho. Será que vale a pena você forçar, embora seja um jogo extremamente importante? Mas eu vou no mesmo discurso, tá? É o Deportivo Tátira. Independentemente se o Gerson não jogar, se entrar um outro jogador na função dele, o Flamengo tem a obrigação de ganhar. E não é só ganhar por 1-0, 2-1. É sério isso, Vene? Ganhar por um placar elástico, porque o Deportivo Tátira é do mesmo nível do Carabobo, por exemplo. Sim. É um time extremamente amador. E eu acho um absurdo o Flamengo no jogo de ida ter vencido na base do sufoco, com um gol ali do Arrascaeta, que é um cracaço, acabou achando um gol. Acho que independentemente do desfalques, o Flamengo tem a obrigação de vencer e vencer bem em casa. Muito bem, bora beber água com notícia boa, hein? Neste